Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos buscando no Senhor a sabedoria financeira para empreender, para comprar, para vender, para negociar, para renegociar. Nós precisamos, meu Pai, da tua direção, da tua orientação. Precisamos dessa sabedoria que vem do alto, dessa sabedoria que vem do céu, que vem do teu trono. Enquanto nós estivermos aqui reunidos, meu Pai, na tua presença, que o Senhor possa abrir portas, criar oportunidades, que o Senhor possa falar no mais íntimo do coração dessa pessoa, o que fazer, o que não fazer, para que ela possa alcançar as promessas que estão contidas na tua palavra. Até porque, meu Deus, a nossa inteligência se recusa a aceitar crer num Deus tão grande e vivermos uma vida de migalhas, uma vida de humilhações, uma vida de vergonha. Não, nós não aceitamos isto, porque o Senhor nunca prometeu miséria, o Senhor nunca prometeu fracasso, o Senhor nunca prometeu derrota. O Senhor promete sim, vida e vida em abundância. Então amarra agora o espírito da miséria, amarra agora o espírito da pobreza, amarra agora o espírito derrotista, frustra os planos do diabo. Onde houver uma maquinação do inferno, onde houver uma amarração na vida financeira dessa pessoa, que caia por terra. Nós sabemos, meu Deus, que a miséria, a pobreza é um espírito, é um demônio. Então amarra o espírito da miséria, amarra o espírito da pobreza, amarra o espírito derrotista, o espírito do fracasso, que ele seja aniquilado, amarrado, queimado, derrotado, em o nome de Jesus. Toda feitiçaria, toda maldição, toda pobreza, toda miséria, toda derrota que estava cercando essa pessoa, que seja aniquilada agora, que caia por terra agora. Todo feitiço, eu ordeno miséria, pobreza, derrota, em o nome de Jesus, sai agora. E que neste momento, meu Pai, o Senhor possa abrir a visão dessas pessoas, o entendimento dessas pessoas, para que ouvindo a tua voz possam obedecer a tua palavra e assim frutificar, prosperar, crescer, evoluir, mudar de nível. Dê a estas pessoas ousadia, intrepidez, coragem, determinação. Dê a estas pessoas visão para alcançar as promessas que estão contidas na tua palavra. Vem, meu Deus, ao encontro dessas pessoas e revoluciona a vida profissional, a vida empresarial, a vida financeira dessas pessoas. Que nesses próximos minutos, meu Pai, que milagres aconteçam, que portas sejam abertas. O Senhor é o mesmo do passado, o Senhor não mudou, a tua palavra é a mesma e os modos operandi também são os mesmos. Assim como o Senhor fez tantas maravilhas no passado, faça nos dias atuais, mostrando, meu Deus, outra vez a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve. Fala com Deus, minha amiga, meu amigo, não fique frio nessa oração, porque Ele disse: clama a mim e eu te responderei. Então clame a Ele, fala para Ele: meu Deus, eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua promessa concretizada, eu preciso alcançar a prosperidade que o Senhor promete. Chega de migalhas, chega de derrota, chega de humilhação, chega de vergonha, chega de viver uma vida fracassada, chega, em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça com fé e diga: toda miséria, fala com fé, toda miséria, toda pobreza, toda derrota, todo fracasso, seja queimado, 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 queimado. Diga em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os caminhos para essas pessoas, essas que estão aqui presencialmente, pessoas que estão virtualmente, participando, meu Deus, com toda a fé, com toda a determinação. Faça acontecer a diferença, meu Pai. Nós não estamos aqui como religiosos, não, nós estamos aqui como filhos,
Nós estamos aqui crendo, nós estamos aqui confiando. Então, meu Deus, que cada minuto, que cada segundo aqui na tua presença seja de bênçãos, seja de portas abertas, que tudo que estava travado na vida dessa pessoa seja destravado, tudo que não andava, que venha andar, tudo o que estava travado, parado, que venha andar, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado. Oh, meu Pai, livra essas pessoas de toda amarração, de toda vergonha, de toda derrota. Tem gente, meu Pai, que a vida dela tem sido de migalhas. Tem pessoas, meu Pai, que ela já não sabe mais o que fazer. Ela já não sabe mais com quem contar ou a quem contar, porque os problemas, eles crescem, a dívida parece que toma fermento, ela cresce de forma assustadora. Então, meu Deus, coloca um basta nessa pobreza, coloca um basta nessa miséria, e abra uma porta grande e oportuna para essa pessoa. Faça acontecer a multiplicação, como aconteceu a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Faça acontecer uma pescaria maravilhosa. Faça, meu Deus, com que a moeda que apareceu lá na boca do peixe apareça na vida desta pessoa, para que ela saia das dívidas, para que ela saia do anonimato, para que ela saia da humilhação. Faça, meu Deus, com que o maná seja derramado. Manda codornizes, envia o corvo que sustentou Elias na época da fome. Mas faça, meu Deus, acontecer um milagre na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu determino, receba prosperidade, eu determino riqueza, abundância, vida regalada, venha para essas mãos, receba o dom da prosperidade, receba o dom da riqueza. Oh, meu Pai, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor faz milagres. Então faça um milagre na vida financeira dessas pessoas, faça acontecer o extraordinário, para ficar sabido que o Senhor é Deus, para ficar sabido que a tua palavra é a mesma, que a tua promessa é a mesma. É o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus. E aí no seu lugar, respire fundo, levante as suas mãos e pela fé você respira a presença de Deus, você respira o poder de Deus. Meu Pai, fala conosco, fica conosco, orienta, fala com a gente, meu Deus, o que fazer, o que não fazer. Dê a esta pessoa espírito de vencedor, espírito de vitorioso. Dê a esta pessoa liderança, dê a esta pessoa sabedoria. Dê a cada uma dessas pessoas o dom da prosperidade, o dom da riqueza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Podem sentar, por favor. A palavra de Deus, agora não dá para botar mais não, mas esse aqui está saindo bem? A palavra de Deus, no livro de Isaías 65, preste atenção em tudo, porque uma palavra que você absorver, que você entender, que é Deus falando contigo, ela revoluciona a sua vida, ela muda a sua condição, ela muda a sua história. É o que nós estávamos falando aqui nessa oração. O nosso Deus nunca prometeu pobreza, miséria, derrota, fracasso, nunca. Mas Ele promete vida e vida em abundância. Ele promete riqueza, Ele promete uma vida regalada. E quando precisou, lá no deserto, Ele mandou o maná. O povo queria carne, Ele mandou carne, codornizes. 30 dias, o povo comeu carne. Depois, precisou multiplicar 5 pães e 2 peixes para quase 20.000 pessoas comerem e se fartarem. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Quando precisou de uma pescaria maravilhosa, Ele dá uma direção e aquele povo enche, aqueles discípulos enchem 2 barcos de peixe, quase afundaram, por uma palavra, por uma direção que Deus deu. Na época da fome, na época da miséria, Deus mandou corvos levarem para Elias, de manhã e à tarde, pão e carne, durante a miséria, durante a seca, que não chovia. Quando precisou de um sobrenatural, Ele fez. Ele continua sendo o mesmo, a promessa dele é a mesma. Mas Ele procura nos dias atuais, homens, mulheres, pessoas que tenham também a mesma ousadia, a mesma confiança, a mesma coragem, a mesma disposição
dos homens do passado que alcançaram milagres. Porque se hoje, depois de uma noite inteira pescando, Jesus falasse para alguém hoje, volta e lança a rede à direita do barco, na sua maioria, raras exceções, essas pessoas só iam reclamar, murmurar e não iam obedecer. Naturalmente não ia acontecer o milagre. Se hoje Deus falasse para ficar lá no riacho de Querite, como ele falou para Elias, na época da seca, que ele ia sustentar, que ele ordenou a corvos para levar comida, as pessoas iam dar risada e não iam obedecer, não iam crer, não iam confiar. Se hoje ele falasse assim, ó, pega esses 5 pães e 2 peixes e reparte aí, reparte com a multidão, vai repartindo com a multidão, que todo mundo vai comer. Muitas pessoas iam pegar os seus 5 pães e 2 peixes e iam comer sozinha, porque não acreditariam na multiplicação. Então, esse é um dos porquês que Deus não consegue fazer os milagres na mesma proporção de hoje, porque falta encontrar pessoas que acreditam na mesma proporção que os do passado acreditaram. O Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, os modus operandi são os mesmos. Aí, aqui em Isaías 65, no versículo 8, vou ler na versão atualizada, diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois a bênção nele. Vamos ficar na palavrinha aí, desperdícios. Quando se acha vinho num cacho de uva, não desperdices, pois a bênção nele. Quantas pessoas que têm desperdiçado o sobrenatural de Deus, porque ela quer fazer conta, ela quer uma matemática exata, ela quer uma explicação plausível, como que eu vou prosperar, como que eu vou pagar minha dívida, como que eu vou alcançar minha casa, como que eu vou alcançar meu carro, como? Ela quer uma explicação, e milagre não explica, porque se explica, não é milagre. Aí por que ela quer uma explicação, uma ciência exata, uma matemática exata, né, como que acontece? Ela não age a fé, ela não se lança, ela não se joga nos braços de Deus, ela não fica na dependência de Deus, e Deus não consegue fazer o que ele gostaria de fazer. Quando os 12 espias foram espiar a terra prometida, a Bíblia diz que eles já voltam trazendo um fruto da terra, um cacho de uva do tamanho de um homem, do tamanho de um homem. Aquele cacho de uva simboliza riqueza, simboliza abundância, simboliza frutificação, simboliza prosperidade. Tanto é que por muitos anos, na entrada do templo de Herodes, tinha uma videira de ouro puro com cacho de uva do tamanho de um homem, de ouro puro, e pessoas do mundo inteiro, quando iam para Jerusalém, fiéis, levavam folhas de ouro, alguns cachos de ouro maciço, para colocar na videira. Porque as pessoas, os judeus que conhecem a Bíblia, eles têm essa noção, essa consciência, que o que você planta, você colhe. Você planta abóbora, você vai colher abóbora. Você planta ouro, você vai colher ouro. Você planta riqueza, você vai colher riqueza. Hoje, se a gente chamar alguém e falar, vamos lá no culto hoje, ela vai dizer, bora, que eu tenho uma lista de pedido para fazer. Um judeu, quando você chama ele para cultuar a Deus, ele diz, eu tenho que levar uma oferta. Eu tenho que levar uma oferta, porque a Bíblia diz, não apresenteis diante de Deus com as mãos vazias. A ideia do judeu, para ir buscar a Deus, ele diz assim, eu tenho que levar algo, eu tenho que oferecer algo. A ideia do brasileiro é, eu tenho que pedir, 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 pedir. E quando você toca no assunto dar, quando você toca no assunto para dar, para plantar, para ofertar, na sua maioria, raras exceções, essas mesmas pessoas que querem receber tudo, elas reclamam, murmuram, elas dizem que a igreja está roubando, que o pastor está roubando, onde já se viu, mas são pessoas egoístas, egocêntricas, são pessoas que elas querem um vem a nós, é ou não é? E ela não entendeu ainda a lei da semeadura, porque o que semeia pouco, colhe pouco, o que semeia muito, colhe muito. Você que está vivendo numa situação hoje crítica, desesperadora, vexatória,
você que está comendo o pão que o diabo amassou, se você começar a praticar o semear, o plantar, eu duvido que você continue com a vida do mesmo jeito. Mesmo você que está numa situação deplorável, você planta, nem que for uma moeda, nem que for R$1, nem que for 1 centavo, mas eu estou plantando. Do nada que eu tenho, eu estou plantando. Aquele que semeia com lágrimas é o que colhe com alegria, mas é o que semeia. Quem vai colher com alegria é o que semeia. E para semear, para um, pode ser a semente dele R$100, para outro pode ser 1 centavo, mas cada um sabe o que são as suas sementes com lágrimas. Cada um conhece e sabe da sua condição. Quem semeia com lágrimas vai colher com alegria, mas é quem semeia. Não é quem simplesmente dá desculpa. Não é quem simplesmente fica se vitimizando. Não é quem simplesmente fica choramingando. É quem semeia. Então, Deus ele só pode fazer acontecer a colheita se você não desperdiçar a bênção. Se você não desperdiçar a oportunidade. A oportunidade, ela vem para todos. Alguns desperdiçam. Alguns não estão atentos e acabam desperdiçando. Uma porta, uma palavra, uma direção, uma ideia que mudaria a sua condição, se você desperdiçar, pode ser que demore muito tempo depois para você encontrar outra oportunidade daquela. Hoje Deus está nos chamando e falando o seguinte: não desperdice. Não desperdiça não. E às vezes a oportunidade que vai mudar a sua condição, que vai virar a chave na sua vida, que vai fazer você sair de último para ser o primeiro, de desempregado a patrão, de andar a pé o carro do sonho, de morar de favor a casa própria, às vezes é algo simples. O dia que Davi foi levar pão para os irmãos na guerra, ele só foi obedecer o pai que pediu para ele levar pão para os irmãos. Davi não saiu de casa dizendo: hoje eu mato um gigante, hoje eu me torno vitorioso. Não, ele saiu de casa para levar pão para os irmãos. E quando ele chega lá, ele se depara com um gigante afrontando o povo de Israel, e ele se candidata. Ele diz: pode deixar que eu vou enfrentar, porque eu não vou com o meu braço, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele saiu de casa para levar pão. Se ele chegasse para o pai dele e falasse assim: ô pai, para aí, tem um monte de servo aqui que ele pode fazer isso. Eu tenho coisa mais importante a fazer. Eu tenho outras coisas para fazer, manda outro. Levar pão para os meus irmãos na guerra. Mas ele simplesmente obedeceu. Às vezes, naquilo que parece tão simples, naquilo que parece até sem valor algum, Deus pode produzir uma oportunidade que vai virar a chave, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua condição. Saul, no dia que ele saiu para procurar as jumentas do pai que tinham se perdido, Deus prepara para ele a consagração de ser o futuro rei. Ele não saiu de casa pensando, orando e pedindo para ser rei. Ele saiu de casa procurando as jumentas que tinham se perdido. E aí no primeiro dia não achou, no segundo não achou, no terceiro não achou. E ao invés de voltar, porque ele estava querendo voltar, ele falou: meu pai deve estar preocupado. O servo que estava com ele disse: olha, seu Saul, a gente já está próximo aqui da casa do profeta Samuel, vamos dar um pulinho lá, quem sabe ele ora, ele fala com Deus, e Deus mostra onde estão as jumentas. Por isso é importante você também saber com quem você anda, com quem você conversa. Porque se é um preguiçoso, do lado de Saul ia dizer: vamos embora mesmo, estou cansado, não aguento mais não andar atrás de jumenta, vamos embora. Mas o rapaz que deu a ideia: vamos andar mais um pouco, vamos caminhar mais alguns quilômetros, que a gente chega até o profeta. E quando eles tomam essa decisão, vamos até o profeta, aí Deus fala com Samuel e diz: olha, está vindo um rapaz aqui, com o nome Saul, procurar as jumentas do pai. Quando ele chegar aqui, você diz para ele que as jumentas já foram achadas, para ele ficar tranquilo. Coloca ele na mesa e consagra ele a rei de Israel. Porque eu preparei para ele o que eu tenho de mais precioso em Israel: o trono. Olha só, ele saiu para procurar a jumenta. Se ele acha a jumenta no primeiro dia,
Ele tinha voltado para casa. Como ele não achou as jumentas, o rapaz que está do lado dele dá uma ideia: vamos até o profeta. Vamos à casa. Ele fala assim, ó, vamos à casa do profeta. Você vem procurando jumenta, não é de hoje. Você vem procurando dinheiro, prosperidade, você vem procurando a bênção, você vem procurando ter uma vida um pouquinho melhor, não é de hoje. Você vem procurando. E aí, o servo de Saul, que hoje Deus coloca como um anjo do teu lado, fala assim para você: vamos à casa de Deus, vamos falar com Deus, vamos buscar em Deus, porque Ele dá condições de prosperar. Por que você está aqui hoje, numa reunião que nós denominamos sabedoria financeira? Porque Deus falou com você, alguém falou contigo. Busca em Deus, porque em Deus você vai prosperar. Em Deus você vai receber sabedoria. Em Deus você vai receber oportunidades, portas. Você vai conseguir não só prosperar, mas estabelecer. E aí quando ele toma a decisão de ir, Deus já vai lá na frente e fala com Samuel, vai chegar. E aí quando Saul chega, Samuel dá a notícia: quanto às jumentas, pode ficar tranquilo que elas já foram achadas. Imagina Saul, até espantando, mas eu nem falei nada das jumentas, mas Deus sabe de tudo. Aí Samuel coloca Saul num lugar de honra, está escrito. A mesa preparada, porque tinham outros convidados, mas o lugar que Samuel colocou Saul, a mesa, a Bíblia diz que, e a Bíblia faz questão de dar nomes e números, diz que tinha 30 lugares de honra na mesa. Depois você lê para você ver, 30 lugares de honra. E Deus pega, coloca Saul sentado à mesa. Ele era um dos 30 da mesa. Você sabia que tem uma mesa que Deus preparou para te honrar? É você que hoje está humilhado, envergonhado, que hoje ninguém te chama para nada, ninguém mais acredita em você, está humilhado, está envergonhado. É como uma canção que o Renato cantou agora há pouco: você foi tirado da mesa, dos lugares, ninguém. Antes, quando você tinha um pouquinho de dinheiro, todo mundo estava te lambendo. Acabou o dinheiro, acabaram os amigos, acabou todo mundo. Sim ou não? Você foi excluído. Se você ligar hoje, nem atender, atendem. A pessoa já pensa assim, vai pedir dinheiro. Mas Deus tem uma mesa para você. Tem um lugar de honra. Deus vai te honrar. E aí Samuel pega um vaso e derrama um azeite na cabeça de Saul. O dia que ele saiu para procurar jumenta, ele recebe a consagração de rei. Ele volta para casa ungido a rei de Israel. Você já entendeu, já compreendeu que hoje Deus, você veio aqui hoje porque você tem uma dívida impagável? Você veio aqui hoje porque você tem contas, dívidas, problemas? E Deus está dizendo assim: essa dívida aí já foi resolvida. Essa humilhação aí, esse processo, esse problema já foi resolvido, fica tranquilo. Porque o que eu tenho para você é algo muito maior, é muito mais precioso. Você vai reinar em vida. Você vai reinar em vida. É isso que vai acontecer. Você vai reinar. Se você crê nisso, se você entende isso, não desperdice. Não desperdice. Se você for radical para obedecer essa palavra, você vai ver ela se cumprir. E radical para obedecer não é você ficar murmurando, reclamando de tudo, não. É obedecer. É para ser dizimista, eu sou. É para fazer voto, eu faço. É para vir todo dia, eu venho. É para orar meia-noite, eu oro. É para orar 6 da manhã, eu também oro. É você dar uma de louco, espiritualmente falando, no sentido assim: eu vou levar a risca.
Eu vou obedecer, sem perguntar, sem argumentar. Eu duvido que a sua vida não mude. Eu duvido. Por isso hoje, a gente preparou uma uva, nós vamos consagrar a uva que simboliza, né, esse cacho de uva da riqueza. Na hora que você estiver saboreando essa uva, o Espírito de Deus, ele vai abrir portas, abrir caminhos, ele vai te dar ideia, vai te dar sabedoria. Alguma coisa vai acontecer, contrato vai assinar, causa vai sair, bênçãos vão chegar. Porque nós não estamos aqui desperdiçando, nós estamos aqui aproveitando a bênção. Davi não desperdiçou, ele aproveitou a oportunidade. Quando ele viu o gigante afrontando, ele podia falar assim, eu vou me meter nada. Quero nem saber, não, eles que se viram, eles que são soldados. Não, Davi falou, não, então deixa comigo, não tem ninguém, eu vou. Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, ele não fugiu, ele não deu as costas, ele não ficou com receio, com medo, não. Sabe por quê? A minha fidelidade em Deus me dá coragem. A minha fidelidade em Deus me dá ousadia. A minha fidelidade em Deus me dá disposição para começar do zero. A minha fidelidade em Deus me dá coragem, me dá ousadia para começar todo dia do zero. Quando a pessoa não tem fidelidade a Deus, ela não tem essa ousadia. Ela fica presa ao salário mínimo, ela fica presa a uma vida de migalhas. Mas quando a pessoa é fiel, chega uma hora que ela fala, quer saber, a vovó dizia assim, ou calça de veludo, ou bumbum de fora. Na época que a calça de veludo era o melhor material. Ou você vai usar calça de veludo, ou você vai usar o melhor, ou você vai andar de bumbum de fora. Ou tudo ou nada, ou é ou não é. Ou eu saio desse inferno, ou então esse inferno acaba comigo de vez. Mas não dá para ficar assim, administrando o sofrimento. Sofrimento não é para administrar, é para você resolver, para você acabar com ele. E Deus está te chamando para uma responsabilidade. Para uma responsabilidade. Juízes, coloca aí Juízes 20, 16, por favor. Juízes 20, versículo 16. Entre todo este povo havia quantos homens? 700 homens escolhidos. Canhotos. Quem aqui é canhoto? Quem aqui é canhoto? Ninguém, só a Ana Cláudia, e não é homem. Mas tinha 700 homens escolhidos, canhoto. Mão esquerda, não era destro, canhoto. Os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. 700 homens escolhidos, preparados, que quando atiravam com uma pedra, a Bíblia faz questão de dizer, se fosse um fio de cabelo, eles não erravam. A precisão era tão grande, a pontaria era tão grande, que eles não erravam. Tem gente que a vida inteira só foi errar no financeiro. Foi trabalhar de empregado, deu errado. Abriu empresa, deu errado. Foi trabalhar por conta, deu errado. Tudo, ela foi investir, deu errado. Não investiu, deu errado. Tudo que ela tentou fazer, deu errado. Mas a Bíblia diz que quando eu sou um dos escolhidos, eu não vou mais errar. É você agora aí falar aqui na sua mente, porque Deus conhece pensamento, é você falar, eu não vou mais errar. Eu não vou mais errar, não vou. Deus não me chamou para errar, Deus me chamou para acertar. Deus me chamou para vencer, Deus me chamou para ter o melhor dessa terra, então eu não vou mais errar. Eu quero ser um desses 700 que não erram. Eu quero ser um desses 700 que acertam. Que acertam. Aquilo que você vai fazer vai dar certo. Aquilo que você vai empreender vai dar certo. Aquilo que você vai começar vai dar certo. Aquilo que você já está fazendo vai dar certo. Por quê? Porque Deus te guiando, Deus te instruindo, Deus te orientando. Ele é que vai dar o destino para a pedra. Eu vou atirar a pedra, mas quem vai dar a direção certa, precisa, para que eu vença, é o próprio Deus. Quando Davi deu uma pedrada, acertou a testa do gigante. Foi um tiro na testa.
que ele caiu na hora. Davi foi lá com a própria espada do gigante. Davi cortou a cabeça dele. E Davi tinha ido lá só para levar pão para os irmãos. E ele volta para casa sendo vitorioso. Naquele dia, ele era um garoto, mas ele ganhou respeito de todos os soldados. Porque uma coisa, sou eu receber uma medalha, uma patente, e você ter que me respeitar pela minha patente. Você vai me respeitar porque eu tenho uma patente. Eu tenho o general de 3 estrelas. Eu tenho uma patente de tenente. Aí o soldado tem que prestar continência. E outra coisa é você me respeitar, porque eu tenho legitimidade de enfrentar os inimigos como você enfrenta. De vencer como você ainda não está vencendo. Então Davi, quando ele vence o gigante, que todos os soldados estavam com medo, Davi ganha legitimidade. Os soldados vão olhar para o menino e vão ter que bater continência, vão ter que respeitar, porque ninguém ali enfrentou. Soldados experientes nem saíram das suas fileiras para enfrentar. Então agora eles vão respeitar Davi, não é porque Davi ele tem uma patente, porque agora ele foi eleito o capitão do exército, o comandante. Não. É porque ele foi lá e acabou com o gigante. Ele foi lá e venceu o gigante. Então, você precisa ser fiel, obedecer, praticar, para que você tenha legalidade, legitimidade, diante do inferno, diante do diabo. Porque só usar o nome de Jesus, diabo, em nome de Jesus, o diabo fica de joelho. Agora, ter moral para falar com Deus, aí você tem que ser fiel. Para você levantar a cabeça daqui a pouco e falar, ó Deus, muda a minha vida, você tem que estar obedecendo. Você tem que estar sendo fiel. Você tem que ter comprometimento. Se você não é fiel a Deus, acorda, desperta, passa a ser. Faz um voto com Deus de ser dizimista fiel, porque está na Bíblia, não é invenção de ninguém, não. Não seja Maria, vai com as outras, não seja fraco da cabeça, comendo pela boca dos outros, pensando com a cabeça dos outros, repetindo o que os outros falam, sem você conhecer a verdade. Porque se eu conheço a verdade, se está escrito, eu vou obedecer e ponto. E se eu obedeço, vai acontecer, vai se cumprir. Se eu sou fiel, vai acontecer. Eu não vou mais errar, eu vou acertar. Eu vou ver a palavra se materializar. Eu vou ver a palavra se cumprir. E Deus nunca falhou, pessoal, e nunca vai falhar. Nós estamos aqui agora porque Deus tem algo grande para fazer. Deus tem um lugar à mesa para te colocar. Assim como Ele colocou Saul num lugar de honra, Deus vai te colocar num lugar de honra. Tinha 30 lugares na mesa. 30 lugares de honra. E um foi reservado para Saul. Tem 30 lugares de honra. Cada um precisa tomar o seu. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa chamar a atenção de Deus. Porque se vitimizar, murmurar, reclamar, não vai produzir milagre. Mas quando você vai para o altar, vem para o altar, você manifesta a fé, a ousadia, a coragem, você fica na dependência de Deus, Ele muda a sua história. Ele muda a sua condição. Ele muda a sua situação. A Bíblia fala de Mefibosete, que estava na terra de Lodebar. Terra de Lodebar significa terra do esquecimento. O Mefibosete, que era neto de Saul, quebrou o pé, aleijado do pé, quando estava fugindo. Dizem que a babá, o outro diz que a mãe derrubou, a roda da carroça passou, ele quebrou o pé. E toda a geração de Saul foi morta. O único que ficou com sangue azul foi Mefibosete, na terra de Lodebar, esquecido, terra do esquecimento, uma terra de miséria, de pobreza, uma terra de seca, de migalhas. Eu penso que Mefibosete cresceu lá, aleijado dos pés, com aquele conflito. Ninguém pode saber que eu sou neto de Saul
Porque se alguém descobrir que eu tenho sangue azul, vão querer me matar, porque dizem aí que só eu sobrei. Todo mundo da geração, da linhagem de Saul morreu. Porque se tinha alguém da linhagem, tinha que assumir o trono. Era essa, né? Esse era o decreto, tinha que ter um sucessor. Só que nesse caso, Deus quebrou os decretos e colocou um sucessor no lugar de Saul, que não era do sangue de Saul, que foi Davi. Só que Davi tinha um voto com Jonatas. Davi era tão amigo de Jonatas, que Davi fez um voto com ele. Disse, olha, o que é meu é teu, o que é teu é meu. E se você morrer primeiro e tiver alguém da tua família, eu vou honrar. E a mesma coisa comigo. Quando Davi assume o trono, um certo dia no café da manhã, Davi, ele fala para os seus criados, sobrou alguém da linhagem de Saul? Tem alguém da linhagem de Saul que eu possa honrar? E aí chamaram o servo de Saul, dos mais antigos, Ziba. E ele disse assim, tem um neto de Saul. Mas o próprio Ziba já falou, mas ele é aleijado dos pés. Em outras palavras, não serve para nada. Depois Ziba falou o nome dele. Primeiro falou do quê? Do problema dele. Primeiro falou da situação dele. Ele é aleijado. Sobrou um neto aí de Saul, ele é aleijado dos pés. O nome dele é Mefibosete. Primeiro falou da deficiência dele. Depois do nome. O diabo sabe o teu nome, mas ele sempre vai chamar você da sua deficiência. Ele sempre vai chamar você do seu problema, da sua vergonha, da sua humilhação. Deus sabe o seu problema, mas Deus sempre vai chamar você pelo nome. Porque apesar do seu problema, você pode vencê-lo. Aí Davi falou, manda chamar. Manda buscar, na verdade, Mefibosete. Mandou as carruagens do rei, entraram as carruagens do rei em Lodebar. Imagina a Ferrari, a Lamborghini entrando lá na comunidade, simples. Eram as carruagens do rei. Perguntaram, onde mora Mefibosete? Mora ali, ó. Quando chega lá e diz, ó, o rei tá te chamando, eu imagino Mefibosete se tremendo todo e falando, vou morrer, porque só eu sobrei. Mas as carruagens foram buscar ele. Quando ele chega na presença de Davi, versículo 5 de 2 Samuel 9, 2 Samuel 9, versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Davi chamou ele pelo nome, não pela deficiência dele, não pelo problema. Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Um lugar de honra. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete cresceu em Lodebar, se vendo, se enxergando um cão morto, um cão sem valor, um cão imprestável. Mefibosete cresce em Lodebar, se enxergando um Zé Ninguém, um zero à esquerda. Quando Davi diz, você vai comer pão na minha mesa, você vai ter acesso ao palácio, e todas as terras que eram do teu pai eu vou te restituir. Na hora, Mefibosete cai de joelhos, se prostra e vai dizer para Davi, como isso pôde acontecer? Que o Senhor olhou para um cão morto como eu. Ele se via um cão morto. Mas quem tem promessa não morre sem que a promessa se cumpra.
Você pode estar hoje se achando um cão morto. Você pode hoje estar se vendo a pior criatura do mundo. Porque deu errado aqui, deu errado ali, deu errado lá. A família está sofrendo, você está sofrendo. Mas Deus te vê como um vencedor. Deus te vê como um vitorioso. Deus te vê como uma pessoa abençoada. E Ele vai te colocar na mesa. Ele vai te colocar num lugar de honra. O que você perdeu, Ele vai restituir. O que é teu, é teu. Vai vir para as tuas mãos. O que Deus prometeu vai acontecer. É só você permanecer. É só você confiar. É só você permanecer fiel. Não desista, insista. Persevere. Reveja a sua plantação. Planta mais. Planta mais. Esse pouquinho que você tem aí, dá para resolver o seu problema? Não, não dá. Então bota no altar. Ó, Deus está aí. Eu preciso ver o Senhor. Você vai ver se Ele não aparece. Você vai ver se Ele não te honra. Ouve a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. É você também, ao invés de só pedir, é você perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu dê? O que o Senhor quer que eu sacrifique? O que o Senhor quer? Fala! Porque quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Você vai colher muito. E todos nós aqui, o Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele tinha sangue azul. Aí você vai dizer: ah, bispo, mas aí também, né? Ele tinha sangue azul. Ele era de nobre nascimento. Tá, e você? Qual é o seu sobrenome? Ah, bispo, meu sobrenome é Carvalho. Não tem ninguém rico com esse nome. Meu sobrenome é fulano, é Beltrano. Não sou da linhagem real. Não, você não sabe o seu sobrenome. Efésios 1:4, para finalizar. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Espera aí. Deus me escolheu antes, nele, antes de criar o mundo, antes de fazer o mundo, antes de formar o mundo. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Você pode ter nascido na família A, B, C, mas você foi chamado, escolhido em Deus. Você tem sangue azul, sangue nobre. Você tem direito à herança. Você foi escolhido em Deus. Foi chamado por Ele. Antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido. Então talvez hoje você está na terra de Lodebar. Talvez você está aí esquecido. Mas Deus está mandando te buscar para te colocar à mesa. Quando alguém acha vinho, num cacho de uva, não desperdices a bênção nele. Nós vamos consagrar essa uva, e na hora que você ingerir, estiver mastigando, saboreando, Deus estará colocando você na mesa. E se agora você não está sendo dizimista, Deus que conhece pensamento, você pode mudar isso. É você falar: Deus, a partir de hoje, eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma. E você que está se tornando hoje dizimista, você vai somar. O que você tem no banco, na carteira, em todos os lugares. Não importa a quantia, se é muito ou pouco. Você vai dizimar, vai transferir para as contas da igreja. E tudo que entrar daqui para frente, antes de comprar ou pagar o primeiro pedaço do bolo, você vai honrar a Deus. Você vai dizimar os primeiros frutos, a 10ª parte. Você vai dizimar. O bispo, acho que isso é para roubar meu dinheiro. Então fica em Lodebar. Não faça nada. Isso aí é para me enganar. Então fica na situação que você está. Porque a promessa de Deus é para quem obedece. É a palavra dele. Não fui eu que escrevi, não. Você já tem o voto de ser dizimista, fiel? Então você vai dizer na hora: ó Deus, eu
eu tenho esse voto. E pela minha fidelidade, eu vou me assentar à mesa. Você já está sendo fiel, você vai perguntar a Deus, além do meu dízimo, o que o Senhor quer que eu plante? O que o Senhor quer que eu semeie? Eu fiz um voto, eu trouxe ontem, trouxe semana passada, mas o que o Senhor quer que eu semeie, que eu plante? Fala que eu vou plantar, fala que eu vou fazer, porque eu sei que a tua palavra não falha. E Deus fala, estou pregando aqui, Ele fala, Ele chama, Ele toca, Ele diz, pega isso aí e coloca no altar. E se você tem disposição para obedecer, você vai ver a palavra se cumprir. Você vai ver acontecer a multiplicação. Fiquem todos em pé. Você que está virtualmente, tem aí uma uva, você vai segurar aí na mão. Quem não tem, pela fé você vai participar da oração. E os que estão aqui todos já têm? Então, está aqui? Então, você que está aqui, pega aqui na bandeja aqui com a obreira. Só tem essa bandeja? Pega aqui na bandeja. Pega um copinho. Cada um pega um copinho. Vamos lá. Nós vamos consagrar. E nesse momento, Deus vai te dar oportunidades. Deus vai te colocar à mesa. Deus vai te colocar à mesa. Em nome de Jesus, hoje essa humilhação acaba. Hoje essa miséria acaba. Hoje essa vergonha acaba. Hoje essa pobreza acaba. Enquanto estamos aqui orando, Deus está abrindo os céus e derramando bênçãos sem medidas. Oportunidades estão chegando. Todos pegaram? Faltou onde aí? Levanta a mão. Faltou do lado de lá. Segura aí nas suas mãos o seu cálice, fecha os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Quando alguém acha vinho num cacho de uva, não desperdices, pois há bênção nele. E nós estamos aqui crendo, nós estamos aqui confiando, porque nós não vamos desperdiçar a bênção. Nós não vamos mais errar nas atitudes, no financeiro. Nós vamos alcançar as promessas que estão contidas na tua palavra. Então, assim como a uva simboliza a riqueza, simboliza a abundância, a vida regalada, simboliza a prosperidade. Meu Deus, eu como ministro da tua palavra, eu consagro essa uva. E no momento em que essa pessoa ingerir, estiver mastigando essa uva, que portas abram, que ideias venham, que oportunidades apareçam, que o Senhor possa agora, meu Deus, preparar uma mesa de honra, um lugar de honra, para que essa pessoa tenha o melhor dessa terra. Levanta aqui, meu Pai, aqueles que vão ser coluna na tua obra, aqueles que terão o melhor dessa terra, para que o teu nome seja glorificado. Restitui essas pessoas, restitui aquilo que ela perdeu, aquilo que ela não alcançou, que ela não recebeu. Dê a ela, meu Pai, que haja restituição, que haja o abrir das portas, que essa pessoa saia de último para ser o primeiro, de andar a pé ao carro do sonho, de morar de favor à casa própria, de uma vida de migalhas, de humilhação, a uma vida de honra. Em o nome do Senhor Jesus, que essa pessoa receba agora sabedoria financeira para empreender, para comprar, para vender, para negociar, para renegociar. Que essa pessoa receba ousadia, coragem, disposição para empreender, coragem para plantar, coragem para permanecer fiel ao Senhor. E que de fato, meu Deus, possa nascer aqui hoje os herdeiros do Senhor. Possa nascer aqui hoje os vencedores, os vitoriosos, pois eu consagro e abençoo essa uva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, aí onde você está, coma dessa uva, bem devagar, vai saboreando, e Deus vai nesse momento abrindo portas, te dotando, te capacitando, te dotando de sabedoria, de unção, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou me
assentar à mesa do rei, eu vou comer à mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim quando Deus promete. Cante orando, crendo. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. E é assim quando Deus promete. É assim quando Deus promete. O tempo pode passar. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou comer. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim Quando Deus promete. Quando Deus promete. O tempo pode passar. O tempo pode passar. Oh, meu Pai. Mas de você não se esquece. Ainda com seus olhos fechados, imagine-se no lugar de honra. Já se imagine morando onde você quer, comendo o que você quer, vivendo da forma que você sonha. Já imagina a sua vida abundante, próspera, regalada. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Oh, meu Pai, prospera essas pessoas. Honra essas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda com as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Você que tem o voto de ser dizimista fiel, fala para Deus: Deus, pelo meu voto, pela minha fidelidade, eu vou me assentar à mesa do Rei. Você que não tem esse voto, faça agora. Fala aí para Deus: ó Deus, a partir de hoje, eu faço esse voto de ser dizimista fiel neste altar do Hospital da Alma. E porque você faz esse voto, Deus, Ele te dá sinais. Ele abre caminhos. Ele abre portas. Você que já está sendo fiel, fala para Deus: meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu semeie? O que o Senhor quer que eu plante? O que o Senhor quer que eu sacrifique? Fala, meu Pai. Porque eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a não desperdiçar a bênção. Eu já entendi que quem planta muito, colhe muito. Então eis-me aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega nas suas mãos seu dízimo, seus votos, a sua oferta, o seu melhor, o que Deus te toca agora para dar, para fazer o Pix, para passar o cartão. Você que está virtualmente, eu vou colocar as contas da igreja aí na tela. E o que Deus está te chamando, te tocando, te movendo para plantar, para dar, pode dar, que não vai faltar. Pode plantar, que não vai, pode plantar, que não vai faltar. Você vai colher. Porque se você planta, ainda que seja com lágrimas, você vai colher com alegria. Então, entenda isso. Nem que for uma moeda, mas eu vou plantar. Sempre plantar, porque a colheita vai chegar. Então, traz aqui na frente, coloca aqui no gasofilácio. Quem precisar passar o cartão tem a maquininha. Quem precisar fazer a transferência, tem aí as contas da igreja. E tem aí o Pix, que é o CNPJ. Se você tentar fazer o Pix, der errado, porque você já tinha salvo o CNPJ, é só você digitar de novo que dá certo. Só digitar de novo. Amém? E quem está virtualmente, Deus está aí na sua frente, vendo a sua
semeadura, e com certeza Ele vai te honrar. Quarta-feira agora, nós temos o jogo do Brasil, na hora do culto. Então, por isso, excepcionalmente, nesta quarta, a nossa reunião vai acontecer às 18 horas. Quem dá para vir às 18, você vai estar aqui às 18. Vai ser das 18 às 19. Quem não dá para vir, geograficamente, está longe, não dá, aí você vai participar virtualmente através aqui do canal no YouTube. Se você ainda não tem acesso ao nosso canal do WhatsApp, é nesse canal do WhatsApp que a gente manda link das reuniões, que a gente manda link da oração da meia-noite, da oração das 6 da manhã. Então é só você pegar o celular aí, mirar a câmera do seu celular para o QR Code, que aí você já é direcionado para o nosso canal do WhatsApp. E aí você bota lá para seguir o canal, ativa o sininho, e o seu número fica restrito ali, privado, não aparece para ninguém. E aí nesse canal do WhatsApp que a gente está mandando os links, tá? Quem já está no nosso canal do WhatsApp? Então, já era. Sendo assim, que a bênção de Deus, ela possa lhe acompanhar todos os dias da sua vida. Que essa semana, em nome de Jesus, seja de colheitas, seja de bênçãos, seja de boas notícias. Se tu uma bênção, que as promessas aqui citadas, que elas se concretizem. Em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém? Segunda-feira que vem, eu vou dar para você de novo a uva. Você vai estar aqui de novo. É comer ou chupar a uva, o certo? Ah, meu cara, eu vou engolir. Então, segunda que vem, de novo, você vai estar aqui. Comendo, ingerindo a uva, que simboliza a riqueza. Não desperdices. Você já vai ver sinais, prodígios essa semana. Segunda-feira, de novo, mais uma, reabastecer, mais uma carga de bênçãos. Daqui a pouco, você está desfrutando de tudo que há na mesa do rei. Amém? Então, se tu uma bênção, em nome de Jesus. Vão com Deus. Quem está virtualmente, deixa o seu like aí, não custa dar um cliquezinho nesse joinha, é ou não é? Deus abençoe a todos. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer à mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou me assentar à mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi, todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece.